Homens, imitadores de Cristo. Quem é seu modelo de vida? A quem você está seguindo? A Cristo? Aos discípulos? Aqueles que vivem ao lado de Cristo de forma íntima? Nós aprendemos no nosso estudo passado que aquele que é o nosso exemplo por excelência, por supremacia, é o próprio Cristo. A Bíblia diz que devemos ter o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Que mentalidade? Mentalidade de servo, mentalidade de humildade, mentalidade de se esvaziar por causa de nós. É renunciar os seus direitos para que a gente possa alcançar a vida eterna. Então Jesus Cristo é o nosso exemplo de servir e de humildade. O segundo personagem de homens que devemos imitar foi o próprio apóstolo Paulo. Paulo é um exemplo de sacrifício, dedicação em prol da fé dos irmãos. O terceiro personagem do nosso tema, da nossa reflexão, homens que devemos imitar, é Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo, no capítulo 2, versículos 19 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Timóteo, o filho fiel. Nós sabemos que Timóteo é o filho na fé do apóstolo Paulo, que seguia os passos do seu pai na fé, do apóstolo Paulo. Por isso que é importante nós seguirmos os passos daquelas pessoas que andam lado a lado com Cristo. Hoje em dia nós temos muitos maus exemplos de líderes, de pastores, de irmãos. Mas, amados, a gente possa voltar os nossos olhos para os exemplos bíblicos, tirar aquilo que é positivo, aquilo que é relevante para a minha e para a sua vida. Há 6 verdades extremamente preciosas acerca de Timóteo que eu quero considerar com os amados nesse dia. A primeira verdade a respeito de Timóteo é que Timóteo, o enviado de Paulo. Os versos 19 e 23 diz que Timóteo foi enviado pelo apóstolo Paulo. Olha o texto. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Então, Timóteo foi o enviado de Paulo. Agora, cabe uma grande pergunta importante. Quem era esse mensageiro de Paulo chamado Timóteo? Qual é o perfil desse Timóteo? Quais são as características desse Timóteo? A primeira característica dele, mostra aqui sobre Timóteo, é que sua mãe e sua avó eram crentes. Ou seja, ele foi instruído praticamente em um lar cristão. A sua avó instruiu Eunice e Eunice instruiu Timóteo. O lar que ele foi instruído foi um lar cristão. Olha a importância de ter um lar bíblico. Um lar que paira a Bíblia, as coisas do reino de Deus. Como isso é importante. Segundo Timóteo 1,5 diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, Paulo falando para Timóteo, sem fingimento. Olha bem, Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Timóteo não era uma pessoa
hipócrita, verdadeira, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha, a fé, ela foi sendo ensinada de avó, de mãe para filha, de filha para o neto Timóteo e assim por diante. Então, a importância de a gente imperar, permanecer na nossa casa, no nosso lar, as Sagradas Escrituras. Diz a Bíblia que Lode aprendeu, ela foi instruída, ela conheceu a respeito de Deus, ela instruiu a sua filha Eunice, a Eunice instruiu Timóteo, e agora Timóteo é uma grande bênção ao lado de Paulo. Então, esse personagem Timóteo que me chama a atenção. Seu pai, diz a Bíblia, era grego. Por mais que seu pai não era uma pessoa convertida, mas o que prevaleceu, o que sobrepujou nesta casa foi a palavra de Deus. Ele não seguiu os pais, o pai dele é grego, mas ele seguiu os passos da sua avó e também da sua mãe. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 1, diz assim, a respeito do pai de Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, Eunice, mas de pai grego. Então, dá a entender que esse homem aqui, ele não estava na fé, ele não tinha a salvação em Cristo Jesus. Interessante entender outra coisa importante a respeito de Timóteo, é que ele conhecia a palavra de Deus desde a infância. Queridos, amados, insista, persista e não desista. Invista nos seus filhos, enquanto há tempo, enquanto você pode, enquanto o seu pescoço não está duro, dura cerviz, enquanto você pode moldá-los. Invista enquanto há tempo, repito. Timóteo aprendeu desde a infância, diz a Bíblia em 2 Timóteo 3:15, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a sua infância, desde a sua meninice, ele aprendeu as coisas do reino de Deus. Converteu-se na primeira viagem missionária de Paulo e tinha um bom testemunho em sua cidade. Diz a Bíblia no livro de Atos 16:2, dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo, ele tinha um bom testemunho. Não apenas em uma localidade, não apenas na sua cidade, mas em outras localidades. Havia uma referência positiva a respeito de Timóteo. Como está a sua vida? Como é que está seu testemunho? Como é que está a sua convivência com as pessoas? Será que a sua igreja lhe recomendaria ao ministério tão bonito como Paulo recomendou Timóteo? Diz a Bíblia que não apenas em Listra, mas em Icônio, dava um bom testemunho a respeito de Timóteo. Ele diz a Bíblia que ele era filho de Paulo na fé. Ele não era filho biológico, claro, mas ele havia aceitado a Cristo com o quê? Com Paulo. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Que privilégio você ter filhos na fé. Quantos filhos você já tem na fé? Quantas pessoas você já levou a Cristo através da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação? Nenhuma pessoa? É importante isso, você compartilhar, dedicar a sua vida ao Senhor. Nós temos aqui na nossa congregação, no bairro Germânia, uma criança de 8 anos que tomou uma decisão domingo passado, na aula da irmã Eunice Brandão, que é irmã da Sulamita, minha cunhada. Ela pregou e ele tomou uma decisão.
E o discipulado vamos começar agora com Joaquim. Olha que bênção, né? Levar alguém a Cristo. Paulo teve esse privilégio, não apenas Timóteo, mas muitas outras pessoas. Timóteo também, ele era um cooperador de Paulo. Ele não é apenas um esquenta-banco de uma igreja, ele era um cooperador de Paulo. Romanos 16 e 21 diz assim: saúdo-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, e Sosípatro, meus parentes. Timóteo, ele era um cooperador. Ele era um filho na fé, ele era um discípulo, mas também ele era um cooperador. Ele cooperava com o maior projeto na vida de uma pessoa, que foi a vida, que é o ministério do Senhor Jesus. Então, Paulo tinha Timóteo como um cooperador, aquele que cooperava na proclamação das boas novas do Senhor Jesus. Também Timóteo, ele esteve preso com Paulo em Roma. Ele participou da prisão. Diz Filipenses 1:1. Notifico-vos, comunico, né, que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso eu venha logo, vos verei. Isso é importante lembrar disso, que Timóteo, ele experimentou, né, a prisão junto com Paulo. Ele sofreu a torturas, né? Ele sofreu barbaridades como Paulo sofreu. Então ele esteve preso com Paulo, né? É importante a gente lembrar disso. Ele era jovem e muito tímido e doente. Outra característica do perfil de Timóteo. Ele era uma pessoa extremamente tímida e também tinha a sua saúde fragilizada. A palavra diz isso. 2 Timóteo 1, 7 e 8 e 1 Timóteo 5, 23. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Timóteo era uma pessoa extremamente tímida e tinha problema de saúde. Então Paulo diz aqui que ele era uma pessoa doente, mas mesmo assim ele se viu junto a Paulo na obra. Timóteo também, ele tinha um caráter provado. Ele não apenas tinha uma aparência de cristão, ele não apenas tinha uma casca, mas o caráter dele foi o quê? Provado. Paulo diz assim em Filipenses 2:22, e conheceis o seu caráter o quê? Provado. Você tem um caráter provado? Você já foi aprovado nisso? Timóteo foi, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. É bom lembrar disso. Ele servia ao evangelho, muito mais importante do que as pessoas, junto ao missionário Paulo. Que é importante. Então nós somos servos, todos nós, de quem? De Cristo, do evangelho. Nós somos parceiros de uma obra enorme, a obra de missões. Eu creio que o maior empreendimento do planeta é a proclamação do Evangelho, a salvação de almas, vidas regeneradas. Timóteo fazia parte desse projeto. Você faz? Qual é a sua participação na sua igreja, junto com o seu pastor? Vocês servem juntos ao Evangelho? Então é importante lembrar disso. Ele cuidava dos interesses de Cristo e dos interesses da igreja. Ele antes de olhar para o seu umbigo, para os seus interesses, diz Filipenses 2, 20 a 21, que ele cuidava dos interesses dos irmãos, da igreja, do reino de Deus. Hoje em dia a gente vê muitos líderes, muitas pessoas que estão preocupadas com o seu eu, são pessoas extremamente egocêntricas, não cristocêntricas, centralizadas em Cristo. Por isso que nessa manhã eu quero compartilhar com você esse perfil, essas características desse homem que certamente devemos seguir os seus passos, que não apenas Cristo como primícia, como prioridade, depois Paulo e agora Timóteo, ele cuidava,
ele tinha interesse a respeito dos irmãos ali na cidade de Filipos. Diz a Bíblia que ele participou na formação da igreja de Filipos, em Atos 16, do 11 ao 40, que fala da conversão da Lídia, né? Uma comerciante, e talvez daquela jovem endemoniada. Mas diz a Bíblia que Timóteo estava junto com Paulo. Lá aparece a primeira pessoa do plural, nós, né? Então, Timóteo participava ativamente da formação dessa grande igreja, dessa igreja abençoada que foi a igreja de Filipos. Então, estava junto. Olha, amados, que legado, que herança Timóteo deixou. Você participa? Qual é a sua participação em missões, na evangelização, no discipulado da sua igreja? Ou você é apenas um espectador, a pessoa apenas que vai para a igreja, senta no banco, volta para casa? Qual é a sua participação? Você prega, você ensina, você canta, você discipula, você evangeliza? Qual é o seu papel? A Bíblia nos chama de que nós somos o quê? Cooperadores. Timóteo era um cooperador. Ele cooperava junto com Paulo da obra de missões. Então Timóteo era assim, participou da formação da igreja. A segunda coisa importante sobre Timóteo, que Timóteo era um crente singular, diferenciado. Era um crente diferente dos outros jovens da sua época. Era alguém que tinha algo diferente, algo que alguém podia se espelhar, seguir os seus passos. A Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 2 de Filipenses, diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. A gente precisa ser diferenciado nesse planeta, viver acima da mediocridade desse mundo. Não seja Maria vai com as outras, seja diferente, tenha uma vida singular, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, mesmo em face da morte, de ser jogado na fornalha de fogo ardente ali na Babilônia. Mas eles não quiseram pecar contra Deus. Seja como Timóteo, seja como Daniel, que preferiu ir para a cova do que passar um dia sem orar, sem falar com seu Deus. Seja singular na sua época, na sua geração. Seja diferente. Seja aquele jovem que lê a Bíblia, que ora, que tem um tempo diferenciado, que não seja viciado na pornografia, nos vícios pornográficos. Cuidado com isso. Seja como Timóteo, diferente, né? Alguém sincero, sentimento diferente. Ele era um homem singular pela sua obediência e submissão a Cristo e ao apóstolo como filho ao Pai. Ele era singular por isso. Ele era submisso a Deus, a Cristo e também ao seu pai na fé, que era Paulo. Por isso que ele era singular. Você é assim também? A frase igual sentimento, versículo 20, a parte A de Filipenses, significa da mesma alma, meu igual, meu íntimo amigo. Era assim que Paulo considerava Timóteo, meu amigo. Você é da minha mesma alma, meu íntimo, meu igual. Por isso que a ideia de igual sentimento, então Paulo considerava Timóteo assim. Se Paulo fosse andar hoje aqui, no mundo, se fosse contemporâneo nosso, como é que Paulo olharia para você? Será que Paulo expressaria assim, como expressou para Timóteo a sua vida, como líder, como pastor, como cristão? Porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha que coisa bacana. Era Timóteo. A terceira característica do perfil de Timóteo, que Timóteo era um crente que cuidava dos interesses dos outros. Ele cuidava dos outros. Talvez esquecia os seus.
mas cuidava dos outros. Hoje em dia não existe isso. É meu. A gente não vê Paulo, nem Timóteo na prisão, mandando carta pedindo donativos, ajuda. Olha, manda, tá aqui meu Pix, né? Tá aqui minha conta, estamos presos. Não. Eles estavam presos. Timóteo foi liberto, mas eles cuidavam dos interesses dos outros. Diz a parte B do versículo 20 do capítulo 2 de Filipenses. Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo de buscar os interesses dos outros. Versículo 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha que coisa bacana. Não olhe para o seu, olhe para os outros. Cuide dos outros. Ampare os outros. Alimente os outros. Foi assim que Cristo fez. Ele cuidou dos outros. Jesus se esvaziou dos seus direitos. Deixou o céu. Deixou a eternidade. Continuou como Deus, mas para ser nosso servo. Ele nos serviu. Naquela casa ali, nenhum discípulo se levantou para levar os pés dos discípulos, né? Nenhum discípulo. Os pés com muita poeira, muita sujeira. Jesus, ele se levantou. Ele pegou uma bacia e uma toalha. Ele lavou os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, que ia vendê-lo por 30 moedas de prata. Ele serviu, mesmo diante do seu inimigo, aquele que ia traí-lo e entregar para ser crucificado. Ele sabia disso porque Jesus, ele era, é e sempre foi onisciente, mas ele serviu. Ele disse que devemos ter a mesma mentalidade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas que sentimento? Eu sou o Senhor, não. Sentimento de servo. Eles aprenderam isso com quê? Com quem? Com Cristo. Paulo, Timóteo, eles aprenderam com Cristo. O mesmo sentimento. Ele não busca riqueza, nem promoção pessoal. Não, irmãos. Timóteo não está no ministério em busca de vantagens. Quanto eu vou ganhar? Qual é o meu salário? Qual é o meu sustento? Esses homens não tinham isso. Eles viviam pela fé, confiando na providência, provisão e a presença de Deus. Você entende isso? Você está no ministério por causa do dinheiro, por causa dos donativos, por causa que você vai se dar bem no ministério, porque quantas almas vão se converter? É isso que você está? Paulo, Timóteo, não. Eles aprenderam a renúncia com seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem um alvo, cuidar dos interesses da igreja de Cristo. Ele cuidava do povo de Deus. Eu creio, não só a questão das almas, do ensino, mas eu creio também, ele cuidava junto com a igreja, de todo o patrimônio da igreja, aquilo que Deus dava à igreja. Mas eu creio que o foco aqui, Timóteo, era a vida espiritual daquela igreja, a igreja de Filipos. O quarto perfil, extremamente importante na vida de Timóteo, que Timóteo, ele era um crente que cuida dos interesses de Cristo. Não apenas dos seus interesses, mas de Cristo. Versículo 21, né? Só existe 2 estilos de vida. 2. Não existe o terceiro estilo de vida, o quarto. Só existe 2 estilos de vida para uma pessoa. Daqueles que vivem para si mesmos. Pronto. Tem pessoas que vivem para si mesmos, né? É o meu umbigo, a minha vida. Diz o versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então tem gente assim, que apenas havia pessoas na igreja de Filipos que cuidavam apenas dos seus interesses. Então só existe 2 tipos de pessoas. Daqueles que vivem para si mesmo, versículo 21, e aqueles que vivem para Cristo. O mesmo versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Então Timóteo era um homem assim, que ele cuidava dos interesses dos outros. Talvez, certamente, ele não olhava todos os dias se a sua conta bancária estava recheada de dinheiro, se ele tinha muitos donativos. O importante para Timóteo, como também para Paulo, como foi também o de Cristo, é cuidar dos outros, dos interesses dos outros. Timóteo queria cuidar dos interesses de Cristo e não dos seus próprios. Outra coisa importante a respeito de Timóteo, que Timóteo era um crente de caráter que? Provado. E conheceis o seu caráter provado, pois servia ao Evangelho junto comigo como um filho ao Pai. Timóteo tinha um bom testemunho antes de ser missionário. Timóteo era um crente disposto a servir, não a ser servido, mas a servir, né? Diz assim, pois serviu o Evangelho junto comigo. É bom lembrar que Timóteo serviu ao Evangelho. Ele serviu com Paulo e não a Paulo. É importante lembrar disso. Ele serviu o Evangelho. A prioridade de Timóteo era servir a Cristo junto também com Paulo. Hoje, muitos líderes se colocam acima de seus colaboradores. Paulo não. Paulo e Timóteo eram parceiros, eram companheiros, né, soldados que vestiam a mesma farda, serviam ao mesmo Senhor. Então nós aprendemos homens que devem ser imitados, são dignos de ser imitados. Primeiro Cristo, depois Paulo, e o terceiro personagem é Timóteo. Timóteo, o filho amado de Paulo, o filho na fé do apóstolo Paulo. Essas são as características desse homem chamado Timóteo, jovem Timóteo, que serviu a Deus de todo o seu coração, que tinha um caráter provado e foi certamente aprovado por Deus. Como está o seu caráter? Você é uma pessoa provada e aprovada por Deus? Eu não sei, mas é uma pergunta extremamente importante. Timóteo, ele marcou a sua geração, como também Paulo, com a consciência do reino de Deus servindo. Essa geração, você tem marcado? Você tem marcado a sua família, o seu trabalho? Que Deus nos abençoe, que possa nos desafiar a vivermos vidas cristãs íntegras, vidas vividas ao lado de Cristo. Ó Deus amado, que essa palavra, Pai, traga para nós não apenas bálsamo, não apenas refrigério, mas que seja desafio para nós. Eu coloco nas tuas mãos o meu coração, o coração de todos aqueles que irão acompanhar, ó Deus, esse vídeo. Que seja um desafio. O exemplo de Cristo é para nós, ó Deus, por excelência. O exemplo de Paulo e agora o exemplo do jovem Timóteo. Pedimos a tua bênção, Senhor, e a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.